O Prona defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. A mulher hoje não é a mulher do passado. A mulher, veja o senhor, a mulher que está assistindo... A mulher pobrezinha, não é? Mesmo pobrezinha, mesmo mínima, ela está ouvindo o seu programa, ela está ouvindo uma entrevista. E o senhor está trazendo uma pessoa de medicina, está tratando todos com respeito. Então, o senhor está levando informação. Se o senhor levar pelo menos a esperança, já é alguma coisa. A esperança de que não haja menino na rua desde algum tempo, a esperança de que moças não precisem se prostituir, tudo isso é importante. A gente não vê nenhum político profissional chegar e dizer isso. A desordem administrativa, econômico-financeira, moral, educacional. Por que no meio de tantos partidos atacaram só a mim pelo jornal? Por quê? Porque aí disseram assim, acha que tem a palavra forte? Não, eu não acho que tem a palavra. Eu tenho a palavra forte. Eu tenho vontade de aço. Eu venço obstáculos, por mais que pareçam intransponíveis, de uma origem mínima, oriundo, egresso de uma massa ignara. Eu cheguei a pertencer a essa elite que está aí, desculpe-me, apodrecida, que se esquece que nesse país nós temos 50% dos mais pobres que ganham entre até 1 a 2 salários mínimos. 50% desses mais pobres detêm uma renda que chega a 13,6% do Brasil todo, do que há. E 1% da população tem 13,13%, ou seja, nós que pertencemos a essa elite, mais de 10 salários mínimos, ganhamos 50 vezes mais do que o miserável. Céus, até onde vai isso? Chamam-me de autoritário, eu digo não. Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Imagine que no seu programa o chefe se levantasse e começasse a falar alto. Imagine que alguém fizesse o contrário. Ordem é isso, é disciplina. Esse é o ponto fundamental. E o povo está assim porque não acredita em nada. Porque do vértice da pirâmide até a base há uma desordem completa. Os fiscais, perdoem-me, os senhores fiscais, não tem culpa. Ninguém tem culpa do que está acontecendo. É todo o sistema carcomido, denegrido. É preciso fazer uma revolução de ideias, mudar tudo. Eu defendo um Estado que é forte, não um Estado fraco que aí se encontra. Um Estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo, que tenham nível de excelência, e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do Congresso durante décadas, como está ocorrendo novamente aí. E o Estado intervencionista por excelência. Direi mais, um Estado nacionalista. Um Estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional. Uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo, que riqueza não é um papel pintado. Riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos. Riqueza é um subsolo como nós temos, o mais rico do planeta. Riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm, como o nosso. Fonte essa que nos dá, em um dia de sol, o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu. Os países ditos ricos não têm energia. Se não tem energia, não tem nem futuro. E por isso é que existe toda essa gritaria internacional, né, da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos, no sentido de tentar convencer a população brasileira que ela não tem futuro, que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado, abrir tudo. Essa é a nossa tese. O governo nosso será absolutamente nacionalista. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, que pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão, nos jornais todos os dias. E quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva
Para ser eleito ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gama Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Minério não é commodity. Minério não é um bem renovável. E os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior dia muito, né? Como se fossem bens renováveis. Eles resultam, veja o senhor, de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana. Então, enquanto os Estados Unidos detêm suas reservas estratégicas, nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas, das quais o nosso pobre povo não tem nem noção, não tem nem ideia de que existem. Não estou preocupado com o que a imprensa diz a meu respeito. Não me interessam os epítetos que são lançados. Isso não tem a menor importância para mim. Se o senhor está insatisfeito com tudo que aí está, se o senhor quer uma nação realmente soberana, uma nação da qual seus filhos se orgulhem, uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta, mas uma nação que possa se erguer com seus próprios pés e dialogar em posição de igualdade, e não de joelhos como está hoje, voltando a ser apenas exportador de matérias-primas, fazendo com que nossas riquezas e fazem de nós a maior nação do planeta, sejam mandadas para o exterior a preços aviltados, a preço de banana. Nós temos que dar o nosso grito de independência econômica. Só assim o Brasil poderá ser livre. Só assim o pobre homem que trabalha poderá ter salário justo. Enquanto nossas riquezas forem desviadas, enquanto não se criar de novo o sentimento cívico, enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico que é a família, até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoite na mão contra os vendilhões do tempo. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. Ordem não é ser autocrata, não é ser discricionário. Ordem é a feição natural das coisas do universo. E eu faço questão sempre de dizer, eu não consigo entender. Perguntam-me sempre, em diversas situações, sobre crença. E eu digo assim, eu creio em Deus de um outro jeito. Eu não consigo entender o universo inteiro sem Deus. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida. É diante desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil num país como o nosso, onde a fome graça. É imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas, depredando lojas, liderada por um grupo de pacóvios. Essa é a realidade social brasileira. Cada ser humano é um universo em miniatura. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. A mensagem que eu trago sempre é essa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna.
Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Meu nome é Enéas!